Quando a gente pensa em autoestima, a imagem que logo vem na nossa cabeça é aquela pessoa que parece inabalável, que se adora, que tem algo quase hipnotizante. É bonito de assistir, a gente fica meio babando nessas pessoas, né? É aí, no fundo, que começam as comparações. Primeiro a gente pensa, sorte a dela. Depois vem aquela dúvida, será que isso é uma coisa com a qual a pessoa já nasce ou será que pode ser desenvolvida ao longo da vida? Quando eu penso nisso, a primeira lembrança que me vem é a fase de quando a gente é criança, de 0 a 5 anos. Nesse período a gente tem certeza absoluta de que o mundo gira em torno do nosso umbigo. A gente faz o que a gente quer, a gente não se preocupa com nada, simplesmente porque ainda não tem a percepção de que existem regras ou julgamentos externos. É uma fase deliciosa. Só que nesse momento entram em cena os nossos primeiros e talvez mais importantes professores da autoestima, os nossos pais. São eles que no dia a dia nos ensinam o que pode, o que não pode, que colocam limites, que dizem não, que nos elogiam, que nos criticam. E nesse processo eles vão moldando a nossa massa fresca de modelar, nos ajudando a construir valores e a formar a percepção que teremos sobre nós mesmos. Na minha vida, esse processo me marcou mais em relação ao meu pai, que me achava a pessoa mais linda do mundo. Então ele olhava pra mim e falava, você é mais bonita que a Luana Piovani, você é mais bonita que a Gisele Bündchen, é uma Miss Universo. Eu tenho lembrança dele falando isso comigo. E eu criança, ele elogiando meu cabelo, falando que não tinha nada igual. E eu tenho uma irmã linda também, morena, que ele adora falar, eu faço loura e morena. Então por incentivo dele, eu me tornei Miss da minha cidade e participei do concurso de Miss do Estado também, há 15 anos atrás. Isso abriu muitas portas para mim, eu acabei me tornando a primeira influenciadora digital aqui da minha região e eu trabalhei mais de 10 anos com o Instagram, fazendo fotos para a loja, divulgando serviços, criando conteúdo, um trabalho como modelo e influencer. E dá para viver de beleza, só que isso também requer muitos sacrifícios e eu queria algo a mais. A idade foi chegando, eu estava mudando as minhas prioridades e eu vi que não queria mais seguir totalmente nesse caminho. Porque depois vem o peso da vida adulta, os boletos, aquela expectativa de que a gente estaria pleno, independente, sabendo lidar com tudo. E a realidade que vem em sequência não é assim, porque não tem mais pai nem mãe para pagar o que a gente quer. E é aí que entra um ponto, tem gente que trabalha no que não gosta, casa com quem não ama, só para agradar quem assiste de fora. Isso existe, é loucura, mas existe e muito. E outro dia eu vi uma pessoa comentando, né, falando, é muito bom quando a gente chega numa idade que não liga pra mais nada, não tá nem aí pra opinião dos outros, acho que vai ser tipo com uns 80 anos. Eu fiquei pensando, gente, sério, a gente vai esperar até 80 anos pra viver a vida de acordo com como quer, sem prestar contas para quem não paga as nossas contas? Será que a gente vai desperdiçar a juventude, os anos mais independentes da vida, preocupados com a validação alheia? Não pode ser, eu não aceito isso. Isso pode e deve ser feito agora. Quando você já se conhece, você consegue filtrar críticas com precisão. Algumas são úteis, vêm de quem realmente se importa e você aproveita. Outras não fazem sentido e você deixa passar. Essa autonomia dá um alívio enorme. Por isso eu digo sempre, autoestima é irmã do autoconhecimento. E o autoconhecimento anda de mãos dadas com a confiança. Você confiaria em alguém que não conhece? Não, né? Então o mesmo vale para si mesmo. E eu dei um exemplo sobre a minha vida pessoal, né, sobre a autoestima em relação à aparência física, mas ao mesmo tempo, né, em que existia esse incentivo, eu também me sentia muito desmotivada em outras áreas, às vezes por ser comparada e fazer comparações com outros familiares. Então a própria família do meu pai é uma família de pessoas inteligentíssimas, que estudaram com muita dificuldade, aquela coisa da roça, que saía cedo para estudar, para ir para a escola pública e todos passaram em federal e todos concursados e aquela coisa. E eu não tinha jeito para isso. Então toda a minha fase da escola eu não tinha confiança em como eu seria uma profissional um dia, independente da área que eu seguisse. Então tá vendo, né, como beleza não é tudo, por mais que eu me sentisse confiante numa parte, outra parte desandava. No final das contas, a gente tem que se comparar menos e entender os nossos dons, os nossos talentos e o caminho que a gente pode seguir. E a partir disso eu abri o meu leque de curiosidades, eu comecei a falar de outros assuntos, a explorar outras facetas e a realização que eu senti era palpável, porque isso me alimentava, porque no fim das contas não existe fórmula pronta que funcione para todo mundo igual. O que existe é o processo individual de se reconhecer.
É uma delícia construir aí essa casinha confortável, amorosa, no terreno próprio da autoestima. E não tem terreno emprestado dos outros. Isso se faz no seu tempo, do seu jeito. E quando chega, você vai sentir que é transformador. E eu quero encerrar esse vídeo deixando um recado especial para você. A sua autoestima não é um luxo, não é um detalhe. Ela é base da sua vida. É a partir dela que você vai decidir onde pode chegar, como vai se relacionar com as pessoas e principalmente como vai se relacionar consigo mesma. Não espere os anos passarem para finalmente se permitir viver do seu jeito. Não espere ter 80 anos. Começa hoje com pequenos gestos, se tratando com mais respeito, se ouvindo com mais atenção, se olhando com mais amor. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento fortalece a confiança que existe dentro de você. E ninguém pode viver a sua vida por você. Então você precisa escolher caminhar leve, confiante e orgulhoso de quem você é. Porque quando você cuida da sua autoestima, você não só floresce, mas também inspira todo mundo ao seu redor. Isso é fazer o bem no final das contas, a você, as pessoas que convivem com você e todo mundo.